Alô estimados, estamos de volta, professor Djalma Cremonese, e esse é o nosso canal Paideia TV, o canal da formação integral humana. Nós temos nessa playlist, a gente traz sempre amigos, professores aqui da Universidade Federal de Santa Maria, para que a gente possa dialogar, debater sobre temas pertinentes sobre a conjuntura política nacional, também internacional. E hoje nós temos a alegria de trazer aqui o professor José Renato Ferraz da Silveira, ele que é nosso professor associado 3 aqui do Departamento de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Ele também tem doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também foi coordenador do curso, também é colunista, tem uma inserção muito legal assim na questão da extensão, né? E editor-chefe da revista Interação, e também revisor de artigos e escritor, também tem livros escritos e, além de tudo, São Paulino. Torce pelo São Paulo. Nós aqui estamos torcendo para o Inter, o Edgar torce para o Flamengo, então nós temos o campeão. Tudo bem, tudo de primeira divisão ainda, né? Tem gente que caiu para a segunda aqui no estado. Mas é legal hoje ter o professor Renato aqui, José Renato, para a gente dialogar sobre temas assim. Nós vamos começar sobre a guerra na Ucrânia, mais de 100 dias que já está ocorrendo. Nós vamos também discutir aspectos do momento da conjuntura política nacional, pré-eleições. Nós estamos aqui já há quase 94 dias das eleições, 3 meses e alguns dias, e também a questão da insegurança alimentar. Então é uma alegria, professor José Renato, ter aqui essa entrevista que também vai ser divulgado no teu canal no YouTube. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, professor Djalma. Uma grande satisfação aqui participar do seu canal, conversarmos aqui sobre assuntos de política internacional e nacional. É interessante que são oportunidades como essa que mostram um pouco do nosso caráter empreendedor, né? Como professores, como pesquisadores, como engajados também na vida social, na vida política do nosso país. Acho que é importante nós, como formadores de opinião, fazermos projeto dessa natureza. É uma grande satisfação estar aqui contigo, com o Edgar também, né? E aí podemos conversar a respeito de todos esses temas, todos esses assuntos. Muito bom, professor José Renato. É uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo dialogando. E nós vamos começar exatamente por essa leitura. Eu sei que você está sendo chamado também para entrevistas, palestras, contextualizando o momento da guerra, né? Que a gente não tem, eu especificamente, não tenho tantos detalhes, não tenho tantas leituras do que está ocorrendo. Ucrânia, Rússia, OTAN, né, os países ocidentais, mais de 100 dias, a mídia um pouco diminuiu as notícias, mas a guerra continua. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho, contextualizasse um pouquinho aquelas pessoas que não têm tanta proximidade, o que envolve, na verdade, esta guerra, o que está por detrás? Maravilha. É interessante, né? A guerra começou 24 de fevereiro desse ano, 2022, de fato, uma agressão por parte da Rússia em relação à Ucrânia. A maior parte dos especialistas indicam 3 caminhos para se entender, para se compreender o conflito. Primeiro, talvez a análise mais utilizada por grande parte dos autores, principalmente das relações internacionais, que é relativo a uma reação da Rússia frente à expansão da OTAN no leste europeu. Essa tem sido a argumentação característica, né? Não para justificar ou legitimar a ação russa, mas para argumentar que os russos praticamente reagiram à expansão da OTAN no leste europeu. Né? Diversos artigos de autores norte-americanos, europeus, mesmo brasileiros, destacam então em relação a essa expansão russa no leste europeu. A expansão da OTAN, né, no leste europeu, e uma reação russa frente a esse processo. O segundo aspecto que eu acho que é importante também ressaltar, que seria uma segunda categoria analítica, da tradição da política externa russa. Sempre a política externa russa criou uma zona de proteção frente ao Ocidente.
né? Tivemos no século XIX a invasão de Napoleão Bonaparte, né, no exército francês na Rússia, e, é claro, a invasão durante as duas guerras mundiais, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde que teve batalhas decisivas, né, para o rumo da guerra, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, e, de fato, sempre os russos tiveram temor dessa invasão terrestre ao seu território. A gente tem que lembrar que o território russo é um território vasto, um território amplo. A maior parte da população russa vive na porção ocidental, ou seja, na fronteira com o Ocidente. Então sempre houve uma preocupação da política externa russa, ou vou utilizar o termo da tradição da política externa russa, criar uma zona de proteção. Então a segunda perspectiva analítica seria essa questão de fortalecer, quer dizer, a Ucrânia se tornar um estado tampão, uma zona de proteção russa frente ao Ocidente. Tá? Então, a primeira perspectiva, a questão da reação russa frente à expansão da OTAN, no leste europeu. A segunda perspectiva que acabei de destacar, em relação a essa preocupação russa, e da parte da própria tradição da política externa russa de ter uma zona de proteção frente ao Ocidente. E é importante chamar a atenção, né, destaquei esses 3 momentos da história russa, né, no século XIX e 2 no século XX. Os russos, ainda na mentalidade russa, ainda lembram muito os eventos da Segunda Guerra Mundial. Está muito presente no imaginário coletivo russo. E a terceira perspectiva, que é uma perspectiva também num enfoque realista, é o desejo russo de não ser somente uma potência regional, mas novamente se tornar uma potência mundial. E nesse sentido, a partir da vitória, ou de uma possível vitória, uma eminente vitória, frente aos ucranianos, construir uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, tendo os Estados Unidos, com Joe Biden, o Xi Jinping da China e o Putin da Rússia, né? Promovendo mais ou menos como foi aquelas conferências que aconteceram durante o decorrer da Segunda Guerra Mundial, né? A Conferência de Potsdam, a Conferência de Alta, a Conferência de Teherã, formando ali um Big Three, né? Mais ou menos como foi ali entre Stalin, Roosevelt e Churchill, né? Então, nessa terceira perspectiva, esse desejo russo de a Rússia não ser somente uma potência regional, mas novamente postular, né, uma posição geoestratégica, geoeconômica importante no cenário internacional. Alguns autores contrariam um pouco essa tendência russa. Eles acreditam que com a permanência da guerra por mais de 100 dias, e aí eu acho importante também ressaltar, é bem provável que Putin imaginava que levaria a guerra seria uma guerra relâmpago, né? Que venceria nas primeiras semanas, né? O que de fato não aconteceu. E é interessante, né, a evolução da guerra. Ele tinha como objetivo uma guerra relâmpago, se tornou uma guerra de cerco e agora é uma guerra de desgaste, né? Então houve evolução da guerra nesse aspecto também. Mas é claro, a gente já pode de fato avaliar. Ele imaginava que a guerra seria rápida, o que não foi de fato, o que não está sendo de fato. Embora a Rússia já conquistou 20% do território ucraniano, já tomou boa parte do sul da Ucrânia e leste da Ucrânia, e principalmente das regiões que eram consideradas separatistas, pró-Rússia, né? E porque Putin sempre avaliou esse governo do Zelensky como muito pró-ocidental. Ele temia que o governo ucraniano começasse a se engajar tanto relativo à OTAN, mas também em relação à própria União Europeia, né? Bom, o que a gente pode pensar também? Ele avaliou mal também o Zelensky, ele imaginava que o Zelensky no início do conflito fugiria para o Ocidente, o que de fato não aconteceu. O Zelensky era um comediante, um bom ator, um bom comunicador, e de fato, nessa guerra de informação e desinformação, que essa guerra, claro, todas as guerras têm essa característica de ser uma guerra de informação e desinformação, há uma quantidade muito grande de desinformação nessa guerra, mas ele se comunica muito bem. A gente tem que chamar a atenção desse aspecto. Então ele foi muito subestimado pelo próprio presidente Putin, né? E de certa forma ele conseguiu conquistar, angariar apoio do Ocidente, né? Porque é engraçado, a maior parte dos países africanos, dos países da Ásia,
estão neutros em relação ao conflito. Claro que na Assembleia das Nações Unidas votaram contra a ação russa, né? Mas há uma postura de neutralidade, né? Diferentemente do Ocidente, né? Que diz representar a comunidade internacional condenando o ataque à Rússia. E aí eu avanço para esse aspecto, né? Os russos, o Putin considerou que levaria vantagem numa rápida guerra, numa guerra relâmpago. Então ele superestimou a força russa, subestimou o Zelensky e a Ucrânia, que de certa forma está conseguindo enfrentar a segunda maior potência militar do mundo, né? E uma potência nuclear, que a gente também não pode perder de vista isso. Para não encerrar, mas a gente continuar esse bate-papo, o cenário é de imprevisibilidade, de incerteza, porque nessa última semana, Finlândia e Suécia, que praticamente por muito tempo adotaram uma postura de neutralidade, né, em diversos conflitos que aconteceram na história do século XX, principalmente do século XX. A própria Alemanha, que desde o final da Segunda Guerra Mundial diminuiu a questão de investimentos militares, até a Angela Merkel entrou em conflito com o ex-presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, que não queria fazer os investimentos de 5%, 2%, 5%, agora não me lembro, mas em relação a gastos militares, né? E há uma cláusula, né, na OTAN que os países que fazem parte têm que ter esse X%, né, de investimentos militares. A Angela Merkel saiu do poder, agora o líder alemão voltou a fazer investimentos militares, né? Japão, a mesma coisa. Então, países que foram vencidos na Segunda Guerra Mundial, agora que tinham uma postura extremamente pacifista, propositiva, principalmente na questão de insegurança internacional, voltaram a se armar, vão voltar a ter investimentos militares, e a gente tem que acompanhar que isso vai levar, em 2023, 2024, a uma corrida armamentista. Cenário de imprevisibilidade, né? Muito bom, professor. Nós estamos entrevistando, dialogando com o professor José Renato, das Relações Internacionais, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. E uma pergunta agora em relação a esse conflito, a tomada de partido, na verdade, do governo brasileiro. O governo Bolsonaro, ele fez visitas, né, o Putin, prometendo não um apoio, né, explícito, né, mas pelo simples fato de você visitar e dialogar, isso faz com que você tenha uma aproximação. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho essa relação Brasil e também a questão da China, como é que ela se comporta frente ao conflito também. Causou um certo embaraço diplomático a ida de Bolsonaro antes do conflito, né, iniciar lá em fevereiro. E até foi uma situação assim, chega a ser cômica, né, se você me permite dizer isso, que o próprio presidente Bolsonaro, naquela época, disse que evitaria o conflito. E circulou por fake news aqui no Brasil de que o Bolsonaro havia sido bem sucedido nessa negociação diplomática. Claro, qual que era o objetivo brasileiro e a preocupação do atual governo brasileiro em relação ao início do conflito? Tanto Rússia quanto Ucrânia são chamados de celeiro da Europa, porque são grandes exportadores de grãos, são grandes exportadores de minérios e são também grandes exportadores de insumos agrícolas e fertilizantes. O Brasil tem uma dependência muito grande em relação aos insumos agrícolas e fertilizantes russos. Então havia uma preocupação, principalmente o setor, que é um setor privilegiado no Brasil, a gente não pode desprezar esse aspecto, é talvez um grande motor do crescimento econômico brasileiro, que tem sido modesto nesses últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro. Até é engraçado quando você compara o governo Bolsonaro com o pequeno governo do Temer, o governo de Dilma, que também foi muito criticado, principalmente do ponto de vista econômico, foi o governo que teve o menor crescimento econômico comparativamente. Não dá nem para comparar, por exemplo, com o governo Lula, né? Mas dos últimos governos, foi o governo com o menor crescimento econômico. E a projeção para esse cenário de 2022 é também continuar esse crescimento pífio. Mas a preocupação do Brasil era com o nosso setor agrícola, né? De ser atingido muito em virtude desses fertilizantes, desses insumos agrícolas, né? E, é claro, o presidente Bolsonaro fez algumas declarações infelizes que surtiu um certo
descontentamento, tanto por parte dos Estados Unidos quanto também por países europeus, dizendo que era uma opção russa, e até os ucranianos também não receberam bem. É até importante chamar a atenção que nós temos uma comunidade ucraniana grande no Brasil, recebemos povos de todo mundo, e também a frase também não surtiu um bom efeito, né, relativa a essa manifestação de um apoio meio velado em relação à ação russa, ação militar russa na Ucrânia. É claro, é bom também chamar a atenção da China, né, que está acompanhando esse processo. Os chineses têm um projeto até 2049 de resolver a questão de Taiwan, então eles estão acompanhando todo esse processo com certa preocupação também, porque de fato a Rússia é um grande aliado chinês. Alguns analistas, principalmente norte-americanos, têm dito que esse comportamento de grande isolamento por parte da Rússia praticamente levará inevitavelmente a Rússia a ser um estado menor frente à China, ou seja, aumentando a dependência, porque vai ter que vender os seus produtos, principalmente o seu gás, o seu petróleo, para a própria China, vai diminuir as relações, evidentemente, comerciais com os países europeus, que eram os grandes compradores do petróleo e o gás russo. E, é claro, os europeus, os próprios norte-americanos, vão buscar outras saídas, né? A antiga Venezuela, que era considerado um estado pária, deixou de ser um estado pária alguns meses, né? O petróleo venezuelano é importante, né? Vejam como que nas relações internacionais não há amigos, né? Às vezes também não há aliados, né? Há parceiros econômicos. Então, os interesses geoestratégicos, geoeconômicos, às vezes pode determinar, né, o rumo das relações internacionais. Então, novamente, o governo norte-americano sinalizou ao governo venezuelano, do Maduro, até é importante chamar a atenção, né? O governo Maduro não é reconhecido pelo Ocidente, né? Desde que ele foi reeleito, ele não é reconhecido pelo Ocidente. E, é claro, mas o petróleo vale muito, né? E principalmente nesse momento de crise econômica. E essa crise econômica aqui está projetada para 2022 e pior ainda em 2023. Como acabei de dizer, a Rússia é a grande exportadora de trigo, né? Vai encarecer o preço do pão. E, evidentemente, isso vai pesar na economia, não só do Brasil, mas também de países, vamos utilizar aqui um termo marxista, né? Dos países periféricos, marginalizados no sistema internacional, principalmente das populações mais empobrecidas. Veja esse número do Brasil, 33 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de pessoas passando fome. Houve um estudo agora que saiu nessa semana, que também acho importante destacar, agora não lembro o número exato, mas famílias brasileiras que dizem que não conseguem se alimentar direito. Tá? Então, nós temos diante de um cenário de aumento do preço do petróleo, de baixo crescimento das economias, e isso vai repercutir em 2022, em 2023. Então, sendo o governo reeleito do Bolsonaro ou o futuro governo Lula, provavelmente, vai estar também diante de uma crise, né, econômica mundial. Né? E para finalizar, né, não sabemos de fato o que vai acontecer em relação a essa guerra. Né? Agora, a Finlândia e Suécia fazendo parte da OTAN. Os Estados Unidos, semana passada ou semana retrasada, já começaram a fazer alguns testes com mísseis hipersônicos e a possibilidade de haver um engajamento maior por parte também dos países europeus em relação ao conflito. As sanções econômicas, sanções financeiras contra a Rússia não surtiram o efeito desejado, que era mais ou menos dobrar o joelho da Rússia. Né? Ainda ela se mantém na guerra e o discurso cada vez mais raivoso do Putin, né, em relação ao Ocidente. Né? Tivemos agora há pouco tempo a cúpula dos BRICS, né? E novamente o Putin criticou o Ocidente, né? E até uma coisa curiosa, né, de Djalma e Edgar, ele fala o Ocidente, né? Então ele não caracteriza o Brasil como parte do Ocidente. Até uma discussão que eu faço na minha disciplina de História das Relações Internacionais lá, quem é o Ocidente? Os próprios chineses não consideram o Brasil Ocidente. A própria Rússia não considera o Brasil Ocidente, né? E isso também é um aspecto que eu acho muito importante a gente discutir. Muito bem, professor José Renato, das Relações Internacionais, dialogando questões
da guerra, das relações internacionais, o Brasil, e aproveitando a oportunidade, agora nós estamos, como nós falamos aqui em off, né? Estamos há aproximadamente 93, 94 dias do 2 de outubro, que é uma data importante, que nós somos chamados a participar de eleições, né? E nós estamos aí com o governo Bolsonaro, há 3 anos e 5 meses, né? Aproximadamente, de um crescimento bastante fraco nesse aspecto econômico, de uma questão muito também de truculência do próprio presidente, de caneladas nas instituições, também na mídia, né? Eu queria ouvir de você, assim, como é que você percebe, assim, as coligações, né? A chamada terceira via, se tem possibilidade, até estava brincando ontem com os alunos, falando também, assim, que a mídia tradicional, assim, apostando ainda numa terceira via, pessoas com 1%, 2%, 3%, tendo bastante espaço, mas como é que você enxerga esses últimos momentos no Brasil e a possibilidade também de um golpe, né? Como é que você percebe isso? Acho que já temos um cenário consolidado. De fato, as duas candidaturas do atual presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu acho que esse cenário já está bem consolidado. Eu afasto a possibilidade da terceira via, seja via Ciro Gomes ou mesmo a Simone Tebet, de participar talvez do segundo turno. Na verdade, o que a gente já pode constatar é que há 2 cenários em vista, né? O primeiro cenário, a possibilidade do Lula já vencer no primeiro turno, e o segundo cenário tendo então o segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que são esses 2 cenários que se apresentam no momento. O que é possível já também verificar, de acordo com as últimas pesquisas, principalmente nessas últimas semanas, é a possibilidade de Lula vencer de fato no primeiro turno, né? Ele já tem a vitória, vamos colocar entre aspas, né, consolidada nos 3 maiores colégios eleitorais do país, né? São Paulo e a possibilidade agora de termos um governador vinculado ao Partido dos Trabalhadores, né? Até então sempre teve uma hegemonia por parte do PSDB no estado de São Paulo, e há uma possibilidade real, né? Eu acho que é a maior chance do PT governar o estado de São Paulo. São Paulo é o estado, o maior colégio eleitoral, e há projeções que indicam a vitória de Lula por lá. E os outros 2 maiores colégios eleitorais do país, que é Minas Gerais e Rio de Janeiro, também há a possibilidade de Lula vencer, né? Com uma certa folga. E aí uma coisa curiosa que pode acontecer, bastante emblemática em relação ao colégio eleitoral de Minas Gerais. Embora eu acho que o Calil vai reagir um pouquinho em relação à eleição, que tem ali o apoio do Lula. Mas tem a possibilidade de um eleitor votar para presidente no Lula e votar para governador no atual governador do Partido Novo, né? O que parece, assim, engraçado do ponto de vista político, né? Ideológico político, né? Mas é um pouco da realidade fragmentada, né? E complexa e multifacetada do sistema político brasileiro, né? Com a existência de inúmeros partidos políticos, né? E que permite acontecer algo dessa natureza, né? Votar por um candidato que é o atual governador do estado de Minas Gerais, que é do Partido Novo, com uma bandeira liberal, e votar no Lula, que de fato é um social-democrata, né? Que é um social-democrata, sem sombra de dúvida. O governo Bolsonaro, e eu acho que eu tenho que chamar a atenção também, a reeleição depende muito de como que está a economia, né? Como diz aquela frase, é economia, estúpido. E eu acredito que isso vai ser decisivo para essa eleição, né? Sempre é decisivo, mas nesse ano vai ter um peso muito maior. De fato, a não reeleição é praticamente dizendo para o governo Bolsonaro: vocês prometeram uma série de coisas, uma série de medidas e de fato não atingiram o esperado. Eu tenho ouvido muito, eu me desloco na cidade de Santa Maria por 99, né, o aplicativo,
e venho conversando com alguns motoristas, à medida que eu percebo que há possibilidade de conversa, de diálogo nesse sentido, né? Porque também eu acredito que agora, nesse mês de julho que vai começar, agosto, setembro, a tensão e a polarização vai se acentuar, né? Nas redes sociais já está todo vapor, né? O posicionamento a favor de X ou a favor de Y, né? Mas isso vai aumentar cada vez mais, até mesmo aqui na academia, eu imagino, né? Embora os bolsonaristas enrustidos, velados, eles não se manifestam com tanta clareza, né? Mas eles estão aí, evidentemente. O que eu acompanhei na fala dos motoristas de 99? Uma insatisfação muito grande, uma insatisfação generalizada com o atual governo, né? O não consumo de carne, a necessidade de trabalhar mais para tentar recursos e outras formas de tentar obter recursos, e aí a dependência também de programas de ajuda do governo, né? Que vai aumentar, e é claro, né, professor Djalma, os pacotes de bondade, né, que vão começar o governo a providenciar nas próximas semanas, né? E esse pacote de bondade que vai tentar atingir essa grande massa de população empobrecida, e até um dado que eu acho importante destacar: esse período de 10 anos aumentou a população, as famílias da classe D e E, que tinha sido um aspecto que, principalmente no governo Lula, no governo PT, foi uma das grandes bandeiras, né? O aumento, a diminuição da pobreza, não a diminuição da desigualdade, que é um marco infeliz na nossa história, no nosso país. Infelizmente ainda não conseguimos superar. É uma agenda inacabada, né, Edgar? Essa questão da discrepância de renda, da discrepância de oportunidade no país. Então aumentou a concentração da população mais empobrecida nas classes D e E. A classe C está começando a se enxugar também, né? Então esse cenário econômico, eu acho que vai ser decisivo para essa atual eleição. Muito bom, professor José Renato, muito obrigado pelo diálogo, pela conversa, sempre esclarecedor, trabalhar as questões das relações internacionais, no cenário internacional e também da conjuntura política nacional. Obrigado, professor Djalma, pelo convite. Foi uma satisfação conversar contigo. Espero uma nova oportunidade, a gente tratar de assuntos tanto da natureza internacional, mas nacional também. Isso é muito importante. Obrigado. Então agradecemos você que nos acompanhou, agradecemos e pedindo que você se inscreva, ative as notificações aqui no canal Paideia e também do canal do YouTube do professor José Renato, que também tem. É uma maneira que a gente tem de divulgar o conhecimento também. Eu sempre digo que o tripé do professor universitário é a pesquisa, o ensino e a extensão, né? Então, não deixa de ser também uma extensão essa divulgar o conhecimento daquilo que nós estudamos, daquilo que nós lemos, para os nossos alunos também da rede, né? Que a gente chama assim. Muito obrigado e até uma outra oportunidade com outro vídeo aqui no canal, na playlist dos amigos do professor Djalma, no canal Paideia. Muito obrigado.